Amados e amadas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala mais uma vez, professor Matheus Lobac, professor de História, né? E hoje a gente vai conversar um pouquinho ainda, né, sobre a Primeira República no Brasil, mas hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre, basicamente, ali entre os anos de 1914 e 1926, as mudanças políticas que se sucederam dentro do Brasil oligárquico, né? A gente já falou um pouquinho sobre a estrutura daquele Brasil oligárquico, né? Aquela estrutura bastante desigual, criada principalmente ali a partir daquela Constituição de 1891, aquela Constituição que ela colocava, proibia de votar mulheres, praças, clérigos, analfabetos, aquela Constituição que decretava, né, uma nova entrada de brasileiros dentro do país, mas que fazia, entre outras coisas também, criava no Brasil um Estado laico e determinava aqui o funcionamento de algumas políticas novas, né? Então, a nossa primeira Constituição republicana. A gente já viu que o processo eleitoral, né, daquele período todo era muito marcado por fraudes, era muito marcado ali pela aliança política entre os estados de Minas Gerais e o estado de São Paulo, né? Os dois estados ficavam ali disputando politicamente, disputando não, fazer uma aliança, né, para justamente evitar a disputa política e evitar, obviamente, que eles perdessem prestígio, né? E, obviamente, também aí para manter o café valorizado, né? O café que era o principal produto de exportação do Brasil naquele momento, o café que gerava todo aquele lucro absurdo e gigantesco que vocês já viram aí, que eram feitos aí principalmente para manutenção, né, do convênio de Taubaté, do Funding Loan e tudo mais, que eram medidas de valorização do café como produto nacional. Então isso é muito importante, né, da gente começar a entender qual é o Brasil, né, que a gente está falando aqui, que é um Brasil bem diferente do Brasil que a gente tem hoje, embora a gente não viva no país mais inclusivo do mundo, embora a gente não viva no país mais atrativo de todos, mas pelo menos hoje todo mundo pode votar, hoje pelo menos já existem medidas de industrialização, então a gente já tem um conceito mais democrático, né? As eleições já não são mais marcadas por fraudes, então já há uma mudança e a gente pelo menos parece um país mais sério. Mas entre os anos de 1914 e 1926, o Brasil passou por uma série de transformações muito significativas. E essas transformações vinham principalmente do fato de que o Brasil precisou rever as suas bases produtivas, né? O café entrou em determinada crise em 1914 e a gente vai ver hoje os fatores dessa crise e o que o Brasil precisou fazer para se reinventar dentro desse contexto. Bom, antes de mais nada, hoje é dia 18 de junho, né? Isso, 18 de junho. 18 de junho de 1815 marca pela primeira vez aí a derrota oficial de Napoleão Bonaparte na Batalha de Waterloo, né? Lá em 1815, na Batalha de Waterloo, Napoleão Bonaparte foi finalmente derrotado pela coligação europeia, depois foi exilado na ilha de Santa Helena, onde ficou até a sua morte em 1821. Beleza? Bom, vamos lá. Começando, né, ainda em 1900, antes de a gente de fato chegar a 1914, a gente tem que voltar um pouquinho antes ao governo desse cara que está aqui na foto aqui embaixo, o Marechal Hermes da Fonseca, né, que inclusive dá nome a um dos bairros aqui da cidade do Rio de Janeiro, o bairro de Marechal Hermes, né, ali perto de Madureira, Oswaldo Cruz, Cascadura, enfim, perto de Anchieta. Um bairro da zona norte da cidade do Rio de Janeiro, um bairro muito famoso pela batata de Marechal, né? Todo mundo vai lá para comer aquela batata que fica ali perto da estação de trem, que é muito famosa, inclusive, nas redes sociais. Mas o Marechal Hermes da Fonseca, ele foi eleito presidente em 1910. Lembrando que os nossos primeiros presidentes, né, os três primeiros paulistas, quer dizer, civis, né, militares, a gente já tinha tido Deodoro Floriano. Aí veio o Prudente de Moraes, o Campos Salles e o presidente Rodrigues Alves. Em 1910, em 1906, foi eleito o presidente Afonso Pena, né, que faleceu no exercício do cargo. Ele foi eleito em 1906, ele faleceu em 1909. E como, né, já tinham passado 2 anos, o vice dele assumiu, o Nilo Peçanha,
Inclusive, né, tinha aquele lema muito curioso, que era o paz e amor, né? Que aí a gente aprende. O Nilo Peçanha foi hippie antes de existir o movimento hippie. Mas enfim. E aí, em 1910, nas eleições, quem ganhou foi o Hermes da Fonseca. Lembrando que o Afonso Pena, a chapa Afonso Nilo, tinha sido uma chapa mineira. Você fala, professor, então o Hermes da Fonseca era de Minas ou São Paulo? Nenhum dos dois. O Hermes da Fonseca representou justamente uma oposição a esses dois estados. E ele veio candidato pelo Rio Grande do Sul. Conseguiu, através de suas maquinações políticas, ganhar as eleições. Então ele vence as eleições, vence no presente. Ele venceu as eleições numa óbvia retaliação, tá, a Minas Gerais e a São Paulo. Inclusive, ele começou o que a gente chamou de política das salvações. Política das salvações era uma tentativa do Marechal Hermes de afastar o poder das oligarquias de São Paulo e Minas e fazer com que o Brasil ficasse um pouquinho livre desses dois lados, né? E aí, por isso, ele começou a substituir alguns governadores de estado, né, e colocar interventores, né, ou seja, pessoas ligadas a ele que seriam leais ao seu governo e não ao governo de São Paulo, e não ao governo de Minas. E aí ele começa a ir retirando alguns governadores de estado. O primeiro já deu ruim, que foi em São Paulo. Ele tirou lá o governador de São Paulo. Não deu muito certo, porque em São Paulo ele, né, era a força política mais forte que existia, enfrentou uma oposição muito grande por causa dessa questão dos interventores, mas existia um outro fator. Pela Constituição de 1891, cada estado podia criar sua própria milícia armada. Então, cada estado meio que tinha o seu próprio exército. E aí as Forças Armadas de São Paulo conseguiram expulsar as forças do Hermes da Fonseca e São Paulo meio que foi funcionando sem ele. Um outro caso muito famoso dessa política de salvações foi no Ceará, quando ele tentou tirar lá a família Accioli. Era uma família muito poderosa que governava aquele estado. Mas naquele momento quem surgiu como força política foi o Padre Cícero, Padre Cício, né, que tem aquela imagem gigantesca dele lá em Juazeiro do Norte. E o Padre Cícero, ele tinha ligações muito famosas, né, com a família Accioli, que era uma família oligarca, era uma família inclusive ligada ao coronelismo, e ele acreditava que a família Accioli deveria continuar no poder, né, inclusive uma família muito famosa até hoje. Então, o Padre Cícero, através das agitações populares e de uma união com a família Accioli, conseguiu aí expulsar também os interventores do Marechal Hermes. Então, o Brasil passou aí por uma série de tentativas de diminuir o poder dos oligarcas, de diminuir o poder dos coronéis, de diminuir o poder daquela elite rural, mas o Hermes da Fonseca não foi bem sucedido para isso, porque ele não tinha força política nem militar para fazer isso de fato. Ele estava enfraquecido nesses dois sentidos. Ao mesmo tempo, o governo dele também tinha que lidar com uma série de revoltas, né, que estavam acontecendo no Brasil naquele momento. Como, por exemplo, a revolta da Chibata, que foi liderada por esse homem que está aí para vocês na foto de cima, né, o João Cândido, chamado Almirante Negro. O que acontece? A Marinha do Brasil, nesse momento, ela tinha um objetivo de se tornar uma marinha bem desenvolvida. Até porque a Marinha se sentia, de certa forma, abandonada pela República, né, visto que a República tinha se construído pelo Exército, né, o próprio presidente era militar, era participante do Exército, então se sentiam meio que abandonados por isso, mas a Marinha era uma profissão basicamente de gente pobre, tá? Quando você era muito pobre, você entrava para a Marinha, porque era a única coisa que tinha restado para você. Da mesma forma que existia uma parada chamada... Como é que é o nome, gente? Alistamento compulsório. Como é que funcionava isso? Se você fosse pego cometendo um delito, né, roubo, enfim, coisa básica, que não fosse nenhum crime hediondo, nenhum crime de ódio, nenhum crime de violência, você era alistado para a Marinha, né, naquela ideia de te endireitar, entendeu? Para que você saísse da vida do crime. E muitos jovens, inclusive, aconteciam isso. Se você tivesse menos de 13 anos, não, mas a partir dos 13 anos você já ia para a Marinha, não virava marinheiro com 13 anos, obviamente você ficava lá na casa treinando e tudo mais, aí com 16 você virava marinheiro. Então funcionava assim. Então você tinha muita gente pobre, você tinha muita gente ligada ainda ao passado escravista, então a Marinha era formada basicamente por uma população negra, ao mesmo tempo que você tinha também a galera que era excluída socialmente, que era ligada à criminalidade, e aí por isso
essa galera começou a migrar, né, para a Marinha. E aí, por causa disso, por ser uma profissão marcada principalmente pelas questões de pobreza, ainda haviam dentro da Marinha castigos físicos, né, que eram aplicados aos marinheiros, né, que fossem, né, desobedecessem algum tipo de ordem. E aí, por causa disso, que estoura a revolta da Chibata, né, que inclusive alguns registros históricos apontam que um dos castigos físicos era justamente a chicotada, a chibatada. E aí essa galera que, né, já era violentada todos os dias pelo Estado, também não queria sofrer mais violência pela Marinha. Mas o caso é mais específico porque em 1905 tinha rolado lá a revolta do encouraçado Potemkin, lá na Rússia, né, que acaba sendo um dos precursores da Revolução Russa. Mas um pouquinho antes, a Inglaterra tinha desenvolvido um novo tipo de navio chamado Dreadnought, que é o nome de um dinossauro que a gente tem aqui na Argentina, o maior ser vivo que já pisou na história da humanidade. O nome Dreadnought significa aquele que nada teme. A Inglaterra fez um novo tipo de navio encouraçado chamado Dreadnought, que era um navio mais armado, mais desenvolvido, mais tudo que existia. E aí o Brasil, na época, comprou alguns Dreadnoughts, na verdade foram 3, e aí mandou os marinheiros para lá para aprender, né? Tipo assim, vai lá e aprende como é que mexe no Dreadnought. A galera chegou, só que quando chegou lá na Inglaterra, os marinheiros brasileiros, inclusive João Cândido estava lá, perceberam que os marinheiros ingleses tinham sindicatos, tinham direitos trabalhistas, tinham uma série de coisas que os marinheiros brasileiros não tinham. E aí, obviamente, isso já cria um sentimento de uma certa revolta, até mesmo, né, de marcar sua posição ali dentro do Estado brasileiro. E aí, o estopim para a revolta da Chibata teria sido um castigo dado ao marinheiro por ter, né, não ter cumprido uma ordem, teria sido algo em torno de 200 chibatadas, o que, obviamente, mataria essa pessoa. E aí, por isso, os marinheiros, né, liderados pelo João Cândido, tomaram esses navios encouraçados que estavam na Baía de Guanabara, tomaram outros também, como o navio de guerra, o navio Marechal, o navio lá da Guarda Costeira, o Cruzador Bahia, o Cruzador São Paulo, apontaram os canhões para o Rio de Janeiro e falaram que caso o governo não fizesse uma lei que acabasse com os castigos físicos, eles iriam bombardear a cidade. Contavam, obviamente, com o fato do presidente ser militar. O Hermes da Fonseca tinha meses de mandato quando isso aconteceu. Justamente no ano que ele toma posse. Ele tomava posse em novembro, né? E aí, o Marechal Hermes sinalizou pela paz com eles, mas quando eles saíram, a maioria foi traída e mandada para os seringais, né? Que o Brasil tinha comprado o Acre em 1913, através do Tratado de Petrópolis. E aí essa galera foi trabalhar lá nos seringais, extraindo borracha. O João Cândido, né, que ficou conhecido como Almirante Negro, é uma pessoa até que tem uma memória um pouco esquecida dentro do Brasil. Embora depois ele tenha até umas atitudes meio complicadas, como ele entrou na AIB, que era um partido fascista no Brasil nos anos 30. Mas o João Cândido tem uma memória meio apagada, né? Até mesmo dentro da Marinha ele não é um cara muito bem visto. Tem até um monumento dele que foi colocado só nos anos 2000, aqui, fica na Praça Mauá, na cidade do Rio de Janeiro. Mas hoje o monumento é tampado pela estação do VLT. Mas ele acabou, né, sendo um cara um pouco esquecido, um pouco abandonado aí dentro da história do Brasil, né, o João Cândido. Mas a revolta da Chibata marcou aí uma contestação ao governo do Marechal Hermes. Da mesma forma, a Guerra do Contestado, né? Contestado aconteceu entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que era um território que existia ali entre as duas cidades, que era uma reserva muito grande de erva mate, que era um dos motivos aí que um dos grandes comércios, né, desse estado. E aí a galera começou a disputar, entrou em litígio, né, por essas terras, o estado de Santa Catarina e o estado do Rio Grande do Sul. Mas a situação toda piorou com o surgimento de um monge que existia lá, que era o monge José Maria, o Beato José Maria, que era um líder religioso, que esse sim era messiânico e milenarista. Ele tentava juntar uma população pobre que existia ali para reivindicar também essas terras para eles. E por que messiânico? Porque ele dizia ser o Messias, né? Dizia que a população deveria ter que segui-lo, ao mesmo tempo que ele também era milenarista, no sentido de que ele dizia que ele iria conduzir a população para um reino de Deus que duraria 1000 anos, visto que a Terra estava próxima do Apocalipse. Então ele falava que o mundo estava acabando, que todo mundo tinha que seguir ele, para que, né, se saísse desse mundo que estava acabando em pecado. Então por isso ele era messiânico, ele era milenarista, uma figura religiosa. A Guerra Santa do Contestado, como isso também é chamado. E essa população pobre que foi atraída era uma população que tinha sido expulsa das suas casas. Porque uns anos antes, uma empresa chamada Brasil Railways
era uma empresa do empresário, né? Era um empresário muito famoso, Farquhar. Ele investia muito aqui no Brasil. Ele tinha uma empresa só para construir estradas de ferro aqui. E aí foi feita uma estrada de ferro que ligaria o Rio Grande do Sul até São Paulo. Só que para construir essa estrada de ferro você expropriou as pessoas das suas casas. Mas como desculpa para essa expropriação, deram emprego para essa galera trabalhar dentro da construção da estrada de ferro. Só que a empresa faliu no meio desse processo todo e a galera ficou sem emprego e sem casa. Então a Guerra do Contestado, entre 1912 e 1916, foi uma disputa desse território entre os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também a população pobre que tinha sido expulsa. Então, no final de contas, você tinha a milícia do Rio Grande do Sul, a milícia de Santa Catarina, a milícia popular e o governo ainda combatendo. O José Maria morreu na primeira incursão do governo, embora uma sobrinha dele vivesse a vida toda dizendo que psicografava as cartas dele e por isso dava ordens ao exército. Mas a situação acabou resultando ali na criação daquele novo território que depois ficou conhecido como Paraná, né, que fica ali. Na verdade, inicialmente a região passou a ser de Santa Catarina. Ficou aí para os catarinenses o território do contestado. Então, o Hermes da Fonseca também tinha que se preocupar com uma série de agitações políticas que aconteceram durante seu governo. A Guerra do Contestado está um pouquinho mais associada lá igual a Revolta de Canudos, por ter uma liderança religiosa, mas com a diferença de que ela é messiânica, ela é milenarista. Já a Revolta da Chibata está mais associada à Revolta da Vacina, né? Porque é na cidade, é urbana, é luta por direitos civis. E aí isso gerou um alerta, né? Esse governo todo, isso gerou um alerta na cabeça das oligarquias de São Paulo e Minas Gerais, quando elas falaram, putz, tá dando ruim. Por que tá dando ruim? Porque, olha aí, o Hermes da Fonseca entrou, ele não é de São Paulo, não é de Minas, as nossas disputas não estão dando certo. Temos que ter um jeito de garantir a estabilidade política entre os nossos dois estados. Qual foi? Em 1913, na cidade de Ouro Fino, o governador de Minas Gerais, junto com o governador de São Paulo, sentaram e assinaram um pacto, o chamado Pacto de Ouro Fino, que formalizou pela primeira vez na nossa história a chamada política do café com leite. O que era essa política agora? Agora sim, de fato, em 1913, se estipulou a alternância de poder. Eles elegeriam um presidente, no caso esse primeiro presidente seria mineiro, e o próximo presidente eleito teria que ser paulista, o outro teria que ser mineiro, o outro teria que ser paulista, o outro teria que ser mineiro e assim sucessivamente. Então eles fecharam um pacto de apoio mútuo para garantir sempre ou o estado de São Paulo ou o estado de Minas no poder e impedir que acontecesse o que tinha acontecido com Hermes da Fonseca em 1913. Então, por isso, eles mantiveram a aliança do chamado Pacto de Ouro Fino, que é o que a gente chama da política do café com leite, a alternância de poder entre São Paulo e Minas Gerais. E quem foi o primeiro presidente eleito? Foi o presidente Venceslau Braz de Gomes, um presidente mineiro, tá? O presidente mineiro, inclusive, tem museus sobre ele na cidade de Minas Gerais. Presidente esse que tem algumas características muito curiosas, tem umas imbecilidades que às vezes eu fico lendo, né? Que o Venceslau Braz de Gomes é o cara que ficou mais tempo no cargo de ex-presidente e ex-vice-presidente. Então, foram mais de 40 anos como ex-presidente. Então, assim, na conta, o Venceslau Braz de Gomes foi o ex-presidente que viveu mais tempo, né? Todos os outros morreram mais cedo. O que isso vai mudar na sua vida? Absolutamente nada. Mas é um dado, né? É um dado interessante. As pessoas gostam de saber. Mas, enfim, o governo do Venceslau Braz de Gomes, internamente, foi relativamente tranquilo, tá? Internamente, ele não teve muitos problemas, né? Ele enfrentou ali no finalzinho a greve geral de 1917, mas não teve grandes agitações, não houveram grandes revoltas, nada disso. E o Venceslau, na verdade, o que ele vivenciou foi uma mudança de paradigma dentro do Brasil, que foi a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial estourou lá, agora sim a gente chega em 1914, a Primeira Guerra Mundial começou em 1914, mas o Brasil começou a sentir os efeitos ali por volta de 1917. Porque naquele momento, quando a gente fala que uma guerra mundial, porque a gente está falando que toda a economia do mundo se voltou para atender os interesses dessa guerra. E com o Brasil não seria diferente, né? O Brasil acabou tendo que alterar um pouco a sua economia, justamente porque a guerra mudou
as necessidades do mundo. Qual era o nosso principal produto de exportação, que a gente exportava para a Europa, para os Estados Unidos? Café. Mas ninguém mais precisa de café. Café para quê? O café não é mais essencial, sabe? O essencial é arma, é roupa, é comida. O café passa a ser secundário. Embora a gente saiba aqui dentro que as tropas, né, tomam café. Enfim. Mas, e aí, por isso, né, o que aconteceu? A mudança toda se deu porque, como não tinha mais como o Brasil ficar vendendo café para todo mundo, a gente tinha que buscar algumas outras alternativas. Que outras alternativas foram essas que o Brasil encontrou? Principalmente venda de carne. O Brasil precisou, tipo assim, quase tudo que era industrializado, roupa, caneta, essas coisas todas, o Brasil não podia mais comprar da Europa. Porque a Europa não estava vendendo, porque obviamente estava no meio de uma guerra. Então o Brasil começou a precisar produzir essas suas coisas aqui. Então por isso houve o que a gente chama de um pequeno surto industrial, porque o Brasil começou a ganhar cada vez mais fábricas, principalmente nas cidades do Rio de Janeiro, que já tinha mais de 200 mil operários em 1910, e na cidade de São Paulo, essas cidades aí que eram muito marcadas pela imigração, né? Então você tinha cada vez maior número de imigrantes italianos, que passaram a sofrer um preconceito muito grande por causa da guerra, italianos, alemães, espanhóis, enfim, todo tipo de imigrante que vinha para cá que começava a trabalhar dentro dessas fábricas. Inclusive, qual foi o modelo que mais cresceu aqui? Exportação de carne. Em 1917, o Brasil exportou mais carne do que café, porque a necessidade da Europa era outra. Então, por isso começou a surgir dentro do Brasil uma série de novas fábricas. Estou falando, a cidade do Rio de Janeiro, que já tinha mais de 200 mil empregados operários em 1910, aumentou ainda mais esse número em 1917, da mesma forma que São Paulo também aumentou. Isso não representou um plano de industrialização nacional. Isso não representou que o Brasil começou a se industrializar, que o Brasil passou a não depender mais de outros países. Não, isso não significou nada disso. Isso só significou que o Brasil começou agora a ter algumas atividades um pouco diferentes da atividade cafeeira, mas nada ainda tão significativo quanto parece ser. Mas, mesmo assim, isso acabou fazendo com que ganhasse força aqui dentro do Brasil o movimento operário, o que resultou na greve geral de 1917, e foi uma greve aí pela mudança de alguns direitos trabalhistas. Na verdade, a criação de direitos trabalhistas, visto que não existia nenhum. O trabalhador dentro do Brasil não tinha nenhum tipo de proteção, né? Sobre o trabalhador caíam, aí é tudo, né? Então, em 1917, depois do assassinato de um sapateiro espanhol em São Paulo, num protesto contra a polícia matou ele, começou a grande greve de 1917, que parou a cidade de São Paulo. Parou aproximadamente 100 mil operários, que reivindicavam melhores condições de trabalho. Conseguiram algumas coisas, como a redução da jornada de trabalho e o aumento salarial em 20% de todos os operários, o que é um aumento significativo. Mas todas aquelas séries de outras leis trabalhistas que vocês conhecem, na verdade só aconteceram mais para frente, nos anos 30, no governo do Getúlio Vargas. Mas enfim, o Venceslau acabou enfrentando a greve geral de 1917, o crescimento desse movimento operário que deu um resultado significativo, que foi a fundação do Partido Comunista, em 1922. Não era mais no mandato do Venceslau, mas o Partido Comunista, lá inspirado na Revolução Russa, inspirado nos bolcheviques europeus, foi fundado em 1922. É um partido que existe, inclusive, até hoje, né? O chamado Partidão. Tem até a imagem deles aí para vocês. Depois do Venceslau, foi eleito de novo Rodrigues Alves. Ele ganhou as eleições, mas ele morreu antes mesmo de tomar posse. Porque, né, não é só hoje que existe a exclusividade de uma pandemia mundial, mas aí entre os anos de 1917 até 1918, 19 ali, o Rio de Janeiro e todo o Brasil sofreram com uma pandemia de gripe espanhola, né? Começou lá na Primeira Guerra Mundial. Um tipo de influenza, né? Que hoje não tem mais, mas matou muita gente. Só no Rio de Janeiro foram 17 mil pessoas mortas, né? A cidade que melhor combateu na época da gripe espanhola foi Belo Horizonte, que era uma cidade nova, né? Belo Horizonte foi criada em 1897, foi criada aí como a nova capital de Minas,
visto que Ouro Preto era uma capital de difícil acesso, aí passou para Belo Horizonte, mas porque fechou, né, toda a cidade. Belo Horizonte, inclusive, na época que ele queria matar o prefeito, porque ele fechou toda a cidade, botou hospital de campanha com a Cruz Vermelha, um monte de coisa, mas funcionou. A cidade que menos foi atingida, se não me engano, foi algo em torno de 300 mortes. O Rio de Janeiro foram 17 mil. Só no Rio de Janeiro. Enfim, então, o Partido Comunista Brasileiro aí foi fundado, quer dizer, enfim, eu li Partido Comunista Brasileiro. O Rodrigues Alves morreu, um pouquinho antes de tomar posse. O vice dele assumiu, o Delfim Moreira, mas só para convocar novas eleições, porque pela Constituição, como ele não tinha comandado 2 anos, ele não pode né, tomar posse. E aí foi convocado novas eleições, eleito o Epitácio Pessoa, que não está na foto aí para vocês, eu só passei o slide porque eu vou falar sobre ele. Foi eleito o Epitácio Pessoa, que começou um novo tipo de campanha dentro do Brasil, que era chamada campanha civilista. A campanha civilista, que era justamente ali uma tentativa de afastar alguns setores do Exército dos grandes cargos da política nacional. Então, todos os grandes cargos, os grandes ministérios, os grandes nomes começaram a ser tomados por civis e um afastamento militar, o que gerou uma certa insatisfação da classe militar com esse óbvio afastamento que eles sofreram. E aí foi justamente no governo do Epitácio Pessoa que rolou a fundação do Partido Comunista. 1922, que inclusive foi um ano muito caótico da história do mundo, né? 1922 é responsável, né, inclusive aqui no Brasil, pela Semana de Arte Moderna, né, que era uma outra forma de contestação ao governo que existia, né? Uma tentativa de romper com o academicismo, né? De romper um pouco com aquela arte europeia e formular o que eles chamavam de uma arte genuinamente brasileira. Tarsila do Amaral, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, esses caras, os artistas tão famosos assim. Enfim, então, em 1922, fundaram o Partido Comunista e tudo mais. Mas, logo depois do Epitácio Pessoa, aí que veio o caos, né? Que veio o caos que vai ficar como gancho para a nossa próxima aula, que foi a eleição do Arthur Bernardes. O Arthur Bernardes, que teria aí o mandato mais caótico da história do Brasil. Inclusive, o Arthur Bernardes é que ficou conhecido na história como o presidente mais odiado da história do Brasil. Até agora, né? Nunca se sabe, a República ainda está em funcionamento. Mas o Epitácio Pessoa, na época, fez campanha para o Arthur Bernardes e ele ganhou. Só que antes um pouco dele ganhar, ele acabou gerando uma insatisfação muito grande dentro do Exército. Lembrando que o Epitácio Pessoa já tinha arrumado briga com o Exército. Por quê? Por causa da campanha civilista, de afastar os militares do poder. Mas, em 1920, mais ou menos ali, começou a surgir dentro das fileiras do Exército uma política chamada tenentismo. O tenentismo, na verdade, era um movimento de moralização da República, que era formado pelos tenentes, né, os jovens oficiais do Exército. Aqueles rapazes que tinham se formado nas escolas do Exército, saídos como tenentes, mas ainda eram jovens. Mas dentro das escolas militares, eles acabaram formando ali o que a gente chama, resgatando o que a gente chama de sentimento de soldado-cidadão, que era aquele mesmo sentimento positivista, de que o soldado tinha uma obrigação civil enquanto cidadão, né, aqui da nossa nação. E aí, por isso, criou-se essa noção de que o Exército ele tinha uma missão salvacionista, de guiar e melhorar a vida do povo, sem o povo. Esse que é o mais interessante. O tenentismo, então, que começou a surgir dentro das fileiras do Exército, era isso, era um movimento de moralização da República. Acreditavam que a República tinha se tornado imoral, tinha se tornado suja, tinha se tornado corrupta, e era necessário o Exército para moralizar, limpar, acabar com essa corrupção dentro do Brasil. Então, o Exército passa a se sentir com esse trabalho. E aí, em 1922, na eleição do Arthur Bernardes, o jornal Correio da Manhã divulgou cartas do Arthur Bernardes criticando o Exército e criticando pessoalmente o Marechal Hermes da Fonseca, que era, na época, presidente do clube militar. Inclusive, sendo bem grosseiro, assim, bem violento, né, em relação ao Marechal. E aí, por isso, começou a chamada Revolta dos 18 do Forte, que logo após a eleição do Arthur Bernardes, os tenentes do Forte de Copacabana tomaram um quartel, numa imagem de que a partir dali começaria um movimento tenentista, que eles tomariam outros quartéis pela cidade e outros quartéis pelo Brasil. Mas não foi para frente.
né? Ninguém aderiu muito à ideia do movimento, eles tomaram poder e o famoso ficou por isso mesmo. Ninguém deu muita atenção para a parada. E aí, na época, os tenentes acabaram desistindo do movimento. O próprio sobrinho do Marechal Hermes, que estava dentro do quartel, estava dentro da revolta dos 8 do Forte, foi preso quando saiu para negociar, né? Não deu muito certo a estratégia dele. Mas a parada não foi para frente. Tá? No final das contas, sobraram 16 militares e 2 civis, né, dentro do forte e decidiram fazer uma caminhada pela praia de Copacabana, até ter a imagem para vocês aí embaixo, para divulgar que a revolta tinha acabado e fazer meio que um último ato. Mas o governo mandou abrir fogo sobre eles. Inclusive, alguns morreram, né? Alguns dos 2 mais famosos participantes, justamente Siqueira Campos, que dá nome à rua ali em Copacabana, onde ele foi baleado, a rua Siqueira Campos, e o Eduardo Gomes, que depois se tornou um brigadeiro do Exército, foi inclusive aí disputou as eleições presidenciais de 1946 e 1950. Foi andou nas costas, que negócio horrível. Enfim, e é esse tenentismo que justamente defendia essa moralização republicana, que inclusive defendia o voto secreto, né? Os tenentes eles eram contra o voto aberto, porque eles acreditavam que esse voto aberto gerava corrupção, né? Então acreditavam que era necessário que o Brasil entrasse em um sistema de voto fechado, de voto secreto. Mas ainda assim, o movimento tenentista ele era meio autoritário, sabe? Eles acreditavam que eles deveriam moralizar a república, mas meio que sem a população, entendeu? Como se o soldado fosse mais capaz, fosse um ser iluminado e que esse papel fosse dele. Mas aí continuaram algumas outras revoltas tenentistas. Essas outras 2 que eu botei aí, a Revolta Paulista de 1924, chegou a tomar o centro da cidade, mas o centro da cidade foi bombardeado pelo governo, literalmente. O governo mandou bombardear o centro da cidade de São Paulo, expulsaram os tenentes de lá. E os tenentes que ali estavam migraram para a Coluna Prestes, né? A Coluna Miguel Costa Luiz Carlos Prestes, ou também a Coluna da Esperança, que era uma coluna, um destacamento militar liderado pelo Miguel da Costa e o Luiz Carlos Prestes, que é esse que está na foto para vocês aí acima. E o Luiz Carlos Prestes e o Miguel da Costa lideravam essa coluna para justamente ir divulgando os ideais tenentistas pelo Brasil, tentando conquistar algumas cidades. E, inclusive, um dos objetivos deles era sempre evitar o conflito com o governo, né? Eles sempre fugiam do conflito. Mas não deu muito certo, né? O governo não evitava o conflito com eles, não. Mas a coluna ficou 2 anos percorrendo pelo Brasil. Inclusive, quando chegou no Ceará, chegou a ser combatida pelos próprios cangaceiros. Na época, o Lampião foi contratado pelo governo para lutar contra o Luiz Carlos Prestes. E a coluna Prestes durou 2 anos, percorrendo aproximadamente 11 mil quilômetros. Saíram de São Borja, no Rio Grande do Sul. Foram subindo, chegando até lá no norte, depois desceram para Minas Gerais, depois voltaram pelo norte de novo. E aí, quando chegaram no Mato Grosso, a coluna desandou. Desandou porque não tinha mais tanta gente, eles já estavam militarmente enfraquecidos, os soldados estavam fisicamente cansados. E aí a coluna se dissipou e a maioria foi se exilar na Bolívia, na cidade de Santa Cruz da Serra. É uma cidade muito famosa por conhecer alguns exílios. Inclusive, Luiz Carlos Prestes, que na época era só tenentista, defendia a moralização da República, defendia, né, os 18 fortes e tudo mais, o voto secreto, ele foi para a Argentina. Na Argentina, ele acabou tendo contato com ideais comunistas e ele virou comunista, né? Mas aqui ainda ele não era, ele virou depois que ele se exilou na Argentina. Inclusive, Luiz Carlos Prestes se tornou um dos principais líderes comunistas, se tornou o principal líder comunista da história do Brasil, né? Foi membro ativo do PCB, foi senador pelo PCB, foi tudo isso, foi deputado, então foi preso, passou boa parte da sua vida preso também, mas foi aí o principal líder comunista da história do Brasil, o velho, como ele ficou conhecido depois. Morreu em 1991 com seus 90 anos de idade, então de fato ele ficou bem velho. Mas enfim, então essas revoltas marcavam isso. A 18 do Forte tentou impedir o Arthur Bernardes de tomar posse e a Paulista e a Coluna tentaram de fato derrubar o Arthur Bernardes e começar toda uma reforma dentro do Brasil. Nenhuma delas deu muito certo, mas esses tenentes depois se aliaram a Getúlio Vargas, com exceção do Prestes, ele foi o único que não se aliou, mas os tenentes se aliaram ao Getúlio Vargas para derrubar a República Oligárquica em 1930.
mas isso é assunto para a nossa próxima aula. Por hoje eu só preciso que vocês entendam que durante o período que a gente falou hoje, o Brasil passou por uma série de transformações, como por exemplo, passou a ganhar mais uma certa força industrial, embora ainda meio tímida, mas isso acabou gerando novos atores sociais, como o crescimento de um movimento operário e principalmente o crescimento de movimentos de contestação ao governo, como era o caso do tenentismo. Para terminar, duas curiosidades. Depois que acabou tudo isso, o cara que publicou as cartas de Arthur Bernardes foi lá e falou que as cartas eram falsas. Ele disse que foi pago pela oposição para poder forjar essas cartas. Mas o Arthur Bernardes nunca tinha xingado Hermes da Fonseca e nunca tinha xingado o exército. Então todas essas rebeliões foram feitas a partir de cartas falsas. Segundo, em 1917, por causa da guerra, como o Brasil ia lutar contra a Alemanha utilizava um uniforme preto, vermelho e branco. Essas três cores eram as cores do clube de regatas do Flamengo. E aí o Flamengo, com medo de ficar associado aos alemães, que eram os inimigos, visto que o Brasil declarou guerra à Alemanha em 1917, embora... Porque é muito engraçada a participação do Brasil na guerra, estou até me alongando aqui, porque o Brasil, ele declara guerra, ele manda as tropas para lá, mas as tropas ficam doentes no meio do caminho, tem que parar em Dakar, depois pega o navio de novo para ir para a guerra, quando eles chegam na guerra, a guerra acabou. Então o Brasil não chegou a de fato lutar a Primeira Guerra Mundial, porque quando chegou lá não tinha mais guerra, a guerra tinha acabado. Mas nesse mesmo período a Alemanha, o Brasil rompeu relações diplomáticas com a Alemanha em 1917, quando os alemães mandaram derrubar o navio brasileiro Paraná no Oceano Atlântico. Então por isso o Flamengo, com medo de ficar associado aos alemães e aos inimigos, mudou as cores do seu uniforme para só preto e vermelho, tirou o branco para não parecer mais com os alemães. E aí por isso esse uniforme preto, vermelho e branco era o famoso uniforme Cobra Coral do time do Flamengo. Valeu, queridos. Espero que possa ter ajudado vocês. Espero que vocês possam ter entendido um pouquinho aí desse período novo do Brasil. E a gente vê na nossa próxima aula, que a gente já vai falar com mais força da Revolução de 1930 e a chegada de Getúlio Vargas ao poder. Valeu, beijos!